Então, ó, vamos agora observar a outra forma de propagação de calor, que é como? Que é por convecção. E essa forma de calor, por propagação de calor por convecção, ela vem muito em função da diferença de densidade. Por quê? Porque é o seguinte, se as moléculas estão mais quentes, elas vão vibrar mais ou menos. Se elas estão mais quentes, elas se agitam mais ou menos. E aí, me ajuda aí. Se elas estão mais quentes, elas se agitam mais ou menos. Elas se agitam mais, né? Se elas vão se agitar mais, elas vão ficar mais distantes umas das outras. Então, elas vão ocupar um volume maior. Se elas ocupam um volume maior, a densidade diminui. Então, essa forma de propagação de calor, ela ocorre em função da movimentação da matéria devida à diferença de densidade. Certo? Então, quando eu tenho uma diferença de densidade, ocorre justamente essa movimentação. Tá? Aí, o que é que acontece? Dessa forma daí, ó, vê, quando as moléculas estão mais quentes, elas ficam mais espaçadas. Quando elas ficam mais espaçadas, aumenta o seu volume. E se eu aumento o volume, o que acontece com a densidade? A densidade diminui. Certo? E aí o que, é que vai acontecer? É por isso que o ar quente ele sobe. E o ar frio, ele vai fazer o quê? Ele vai descer. Tá? Justamente devido a essa diferença de densidade. Então, lembram, quanto menor a densidade, é porque a temperatura é maior. Certo? E quanto maior for a densidade, é porque a temperatura ela foi menor. Certo? Por exemplo, olha esse experimentozinho aqui, ó, que tem. Certo? Nesse experimento, o que o cara faz? Ele pega a água, coloca corante, água com corante azul, que vai ser uma água mais fria, e água com corante vermelho, que vai ser uma água mais quente. Para você ter noção, ó, ele coloca um termômetrozinho aí para medir as temperaturas. Olha aí, dentro da água, a temperatura, quanto é que vai dar? 25 graus Celsius. Aí ele tira, coloca na água azul. Aí você vai observar que a temperatura vai dar quanto? Vai dar 3 graus Celsius. Certo? Depois ele vai colocar na água quente. E aí, se ele coloca na água quente, ela atinge 88 graus Celsius. Certo? Beleza? E aí agora ele vai fazer o quê? Vai misturar os dois. Não? Vai colocar cada um no copo. Olha aí. E olha o que acontece. O líquido azul vai ter um movimento e o líquido vermelho vai ter outro. O azul tem menor temperatura e o vermelho tem maior temperatura. Perceba que o azul ele começa a descer numa maior intensidade e o vermelho tende a ficar mais em cima, que é justamente em função disso. Como a densidade do vermelho era menor, então do rosinha ele tende a ficar mais em cima e a do azul é maior, ela tende a ficar mais embaixo. E essa movimentação ela vai ocorrendo até que os dois líquidos eles atinjam a mesma temperatura. Então, quando ocorrer o equilíbrio térmico, nesse caso, vai acontecer uma homogeneidade da estrutura aí. Vai ficar tudo homogêneo, tá? Uma cor só. Mas enquanto não ocorrer o equilíbrio térmico, vai ficar essa diferença de temperatura, tá? Ele faz com outro exemplo aí. Observa aí nesse outro exemplo. Tá? Essa movimentação da matéria, certo? Que ocorre justamente o frio desce, certo? O ar frio desce e o ar quente fica em cima, essa movimentação da matéria,
é o que a gente chama de correntes. Olha aí. Esse ciclo aí é o que a gente chama de correntes de convecção. Tá? Perceba que lá em cima a porção de água ficou mais densa embaixo, a azulzinha ficou embaixo e a rosa mais em cima. Que é justamente o azul vai ser o mais frio e o vermelho vai ser o mais quente. Tá? Tranquilo aí, gente? Beleza? Deixa eu passar isso aí. Beleza, coleguinha. Não esquece o nome dessas correntes, tá? Corrente de convecção. Que é o que aparece no ar-condicionado, que é o que aparece no refrigerador, tá? Que é justamente essas correntes de convecção, que elas são devido à movimentação da matéria, da estrutura da matéria, tá? E aí, olha só, pensando nisso, qual é a funcionalidade do aparelho de ar-condicionado ele ser colocado na parte superior, certo? Qual é a ideia para esse ar-condicionado estar na parte superior? Por que ele fica na parte superior? Porque o ar-condicionado ele manda o ar frio. Quando ele manda esse ar frio, o ar frio ele sai. Como ele é um ar com a temperatura mais baixa, então a densidade desse ar é mais alta. Então o que, é que vai acontecer com esse ar? Esse ar frio, ele vai começar a descer. E aí ele desce. Quando ele desce, essa região que estava mais quente, que estava com o ar mais quente embaixo, ela tende a jogar esse ar quente para cima. E aí ela joga esse ar quente para cima, certo? E aí o ar-condicionado vai lá, capta esse ar quente, esfria esse ar de volta e joga de volta, tá? Lembrando que esse ar quente, ele está uma densidade mais baixa, porque ele tem uma temperatura mais alta, tá bom? Então é por conta disso que o ar-condicionado ele é colocado na parte superior. Justamente da mesma forma que o aquecedor ele deve ser colocado na parte inferior. Porque o aquecedor ele vai esquentar o ar, aí ele joga o ar para cima, esquenta esse ar que estava mais em cima e o ar frio ele desce. Quando esse ar frio ele desce, entra em contato com o aquecedor. Aí o aquecedor esquenta esse ar e joga de volta para cima. E aí fica nesse ciclo, certo? E é o que a gente chama de correntes de convecção ou correntes convectivas, tá? Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó, na geladeira. Olha aí, ó. O freezer na geladeira ele é colocado na parte superior também, que é justamente para trazer a ideia de que o ar frio ele está mais em cima. Então, quando esse ar frio, esse congelador, ele está mais em cima, ele faz com que o ar frio ele comece a descer por conta da densidade dele. E aí, quando ele vai descendo, ele vai resfriando os alimentos que estão embaixo, certo? Mas Caio, no caso do meu, ela tem, da geladeira da minha casa, o freezer é em cima e o refrigerador embaixo, mas eles são compartimentos separados. Não são separados. Há uma ligação entre os dois. E essa ligação entre os dois é justamente para facilitar esse fluxo de calor. Com esse calor, o ar frio ele descendo e o ar quente ele tende a subir. Quando ele sobe, ele entra em contato com o congelador esfria ele e joga para baixo de volta. Tá? É por isso que os alimentos mais que devem ser guardados não podem ser congelados, mas devem ser guardados a temperatura mais baixas, eles ficam nessa região aqui, ó. Quem é que fica aqui? Queijo, ovo, ou fica próximo a isso aí, queijo, presunto, mortadela, esses alimentos que devem ser resfriados, devem ser guardados a temperaturas baixas. E os alimentos que são mais sensíveis à variação de temperatura, eles devem ser colocados na parte inferior. Porque lá na parte inferior, certo? Aqueles alimentos, quando o ar frio ele vai descendo, ele vai perdendo a potência. Porque ele vai entrando em contato com vários alimentos quentes. E aí vai perdendo a potência com o passar do tempo. E aí o que chega lá não é capaz de esfriar muito esse alimento. Então ele só conserva ele a uma temperatura baixa ou temperatura ambiente.
tá? É por isso que os vegetais, os legumes, que são mais sensíveis à variação de temperatura, as frutas, devem ser armazenadas naquela parte inferior. Deu para entender? Tranquilo? Perfeito, Malu. Muito bem. Você é muito chique. Eu, professor, o salário é do tamanho do meu pescoço. Na minha casa, o refrigerador é embaixo e o congelador é em cima. Tá? Mas, Caio, tem geladeiras hoje em dia que o processo é justamente o contrário. Onde o congelador ele é colocado na parte de baixo e o refrigerador na parte de cima. Por que isso? Porque é o seguinte, você acessa muito mais um refrigerador do que o congelador. E aí, por você acessar muito mais um refrigerador, para você ter que estar o tempo todo se abaixando, eles invertem. Botam o congelador embaixo e o refrigerador em cima. Tá entendendo? Ah, mas, cara, então meu equipamento ele acaba consumindo mais energia, né? Porque ele precisa resfriar. Ele não é num processo, das correntes convectivas, como ocorre nessa normal, na verdade. Ele tenderia a gastar mais energia. Mas, como é uma geladeira mais cara, ela é mais cara porque eles utilizam equipamentos diferentes. São equipamentos melhores, que conduzem melhor a energia térmica. Tá entendendo? Então, eles trocam algumas serpentinas de cobre, ele pode botar de um outro material que conduz melhor do que o cobre. Tá entendendo? Então, eles vão trocando esses equipamentos, só que esses equipamentos são mais caros. Por isso que a geladeira, que tem um congelador embaixo, ela é mais cara do que a normal. Entendeu? Mas o processo de funcionamento é quase o mesmo, só que não surge essas correntes convectivas em função do auxílio aí do congelador na parte superior. Tá entendendo? Beleza? Deu pra entender? Malu é chique demais, né? É outro patamar. Tá? Então, ó, vamos ver essa questão aí. Ó. Vê. Questão 55. Ó. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. 1. Distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do quente para cima. Verdade. É por isso que, se você reparar, no final da prateleira da sua geladeira, tem um espaço, tem uma brecha lá, que é para o ar conseguir circular lá dentro. Tem algumas que colocam até uma ventoinhazinha dentro, certo? Que para ajudar esse funcionamento, tá? 2. Manter as paredes do congelador com camadas bem espessas de gelo. Opa, camadas bem espessas de gelo não, porque o gelo ele isola, certo? O gelo isola, ele tende a dificultar a operação, tá entendendo? Então você tem que, justamente o contrário, retirar essas camadas espessas de gelo. Hoje em dia, os congeladores, eles não guardam mais essas camadas espessas de gelo, certo? 3. Limpar o radiador, a grade na parte de trás, periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Verdadeiro. Inclusive, tinha gente que fazia do radiador, certo? Varal de casa. Não sei se você chegou a observar isso. Tinha gente que pegava, lavava roupa, lavava essas coisas e colocava na parte de trás do refrigerador, naquele radiador, certo? Colocava roupa estendida ali. Tá entendendo? Por quê? Porque aproveitava a perda de calor do meio ambiente para esquentar a comida. Para esquentar a comida, ó. Tá bom, virou um forno agora a geladeira. Não, aproveitava essa troca de calor para facilitar a dissipação de energia. E aí esquentava as roupas, ajudava com que evaporasse a água, o vapor de ar que estava na roupa. Tá entendendo? Isso é certo? Não, isso é erradíssimo. Erradíssimo. Isso dificulta, isso cria regiões com isolamento, certo? No radiador. E respondendo à pergunta, nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Tá entendendo? Não porque eu não quisesse fazer, é porque meu pai não deixava eu fazer isso. Tá entendendo? Mas ocorria essa roupa no varal, no radiador, ela tende a dificultar a troca de calor. Então isso vai forçar o motor da geladeira e aí pode queimar a geladeira.
Tá entendendo? Então, essa troca de calor, ela é super importante ela ocorrer. Não invente de colocar roupa lá, não, viu? Porque senão você perde a geladeira com o passar do tempo. Fica forçando, 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 a geladeira acaba queimando. É por isso que hoje em dia, você não vê mais o radiador. O radiador agora, ele é embutido dentro da geladeira, certo? E se você reparar, você passar a mão nas laterais da geladeira, as laterais estão quentes. Por quê? Porque são lá que estão posicionados os radiadores, tá entendendo? Para evitar gente que estenda a roupa na geladeira. Roupa é ser estendida no varal, não é na geladeira não, tá entendendo? Então a resposta certa aí, ó, resposta letra D, 1 e 3. Tranquilo? Beleza, galera? Show? Tranquilidade? Então, ó, deixa eu parar aqui a gravação. Se liga, vê só. Vamos só atualizar algumas coisas aqui.